Olá, vamos falar de eternidade. Nós já falamos aqui sobre a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada por Deus. Nós já falamos aqui sobre o próprio Deus, o seu caráter, como Deus é eterno, é onipresente, onisciente, onipotente, santo. Nós já falamos aqui também a respeito dos seres espirituais, a queda de Satanás, como ele era antes, onde ele estava, fazendo o quê, e como ele está agora, por que que ele está agora, da forma que está, por que que ele foi expulso do céu. Mas hoje eu quero falar com você a respeito da criação da terra e de tudo que nela há. Você já deve ter ouvido alguma teoria a respeito da criação da terra, da criação dos seres humanos, mas eu quero chamar a atenção de vocês hoje para o que a palavra de Deus, o que esta palavra de Deus, ela diz a respeito da criação dessas coisas, da terra e de tudo que há na terra. E eu quero começar mencionando aqui Romanos, no capítulo 4, verso 12, que vem nos dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. A primeira parte desse versículo nos traz essa informação, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que eu quero mencionar esse texto? Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência em acreditar no que está escrito nos livros que nós estudamos na escola, nas revistas, nos jornais, nas pesquisas científicas. Mas quando se trata da palavra de Deus, a nossa tendência é desconfiar, é duvidar, é questionar. Embora nós saibamos que todas essas coisas, livros, revistas, pesquisas, jornais, tudo, hoje eles dizem uma coisa, amanhã eles precisam mudar porque já não é daquele jeito. As pesquisas, hoje eles estão dizendo algo sobre determinado assunto, mas daqui um pouco de tempo eles precisam refazer novamente porque não é daquele jeito que eles pensaram que era. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela permanece viva e eficaz e atualizada. Alguém já disse que você pega a palavra de Deus e lê como se ela tivesse sido escrita na manhã de hoje. Ela é mais atual do que um jornal que você leu na manhã de hoje. E é verdade. Então, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, Deus vem nos proibir de tirar ou acrescentar algo dessa palavra aqui, dessa Bíblia aqui, que é viva e eficaz. Por que que Deus proíbe? Porque Deus, ele não muda. O que ele fez ali, o que ele colocou aqui, há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, permanece vivo e eficaz, porque Deus, ele não muda. E nós, seres humanos, nós temos essa tendência de duvidar do que a palavra de Deus diz. Hebreus 11:3, ela vem nos dizer assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele começa assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí no verso 3, no primeiro dia da criação, Deus ele cria a luz. E ele faz separação entre trevas e luz. A luz ele deu o nome de dia e as trevas ele deu o nome de noite. E no segundo dia, no versículo 6 de Gênesis 1, nós vemos Deus criando uma expansão no meio das águas. E essa expansão ele chamou de céus. E ali, acima nos céus, Deus colocou uma grande quantidade de águas. Então, ficou água acima
e água embaixo na terra. É importante nós frisarmos essa questão da água em cima, porque em estudos mais à frente nós veremos por que Deus deixou tanta água lá em cima. Nós iremos entender essa questão. Deus deixou água embaixo e Deus deixou água em cima. Já no terceiro dia, lá pelo verso 9, no verso 9, você vai ver Deus ajuntando as águas que ficaram embaixo. E nesse momento que Deus ajunta essas águas, aparece a parte seca, que Deus chama de terra. E a parte que ficou alagada, Deus chamou de mares, oceanos. E é nesse momento também que Deus ordena que a terra produza plantas e que essas plantas produzam sementes de acordo com a sua espécie. Já no verso 14, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Esse foi o quarto dia da criação. No quinto dia da criação, no verso 20, Deus dá ordem para que as águas produzam seres viventes e que também na terra hajam aves que voem pelo céu. Lá no sexto dia, dos versos 24 ao 28, quando você vai ler, você vê que Deus dá ordens para que a terra produza animais. Então, nesse momento, nasce todos os tipos de animais que você conhece, que você já viu só pela televisão, todos os tipos de animais, os que não existem mais, que já entraram em extinção. Deus, nesse momento, ele dá ordens à terra para que essa terra produza animais. Isso aconteceu no sexto dia. No sexto dia também, Deus criou o homem e a mulher. E aqui, nesse sexto dia, Deus encerra a sua criação. Gênesis 2:1 nos diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram criados. E diz assim: e que havendo Deus terminado a sua criação, descansou no sétimo dia. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou. Então, nós vimos aqui no sexto dia a criação dos animais e a criação do homem e da mulher. Mais adiante, numa lição específica, nós vamos entrar mais em detalhes sobre a criação do homem e da mulher, dos seres humanos. E aqui no sétimo dia, muito interessante, que nós vemos a palavra de Deus nos dizendo que o sétimo dia, ele descansou e ele abençoou esse dia, porque nesse dia ele descansou de toda a sua obra que ele havia feito. Por que Deus descansou no sétimo dia? Porque ele tinha terminado tudo que ele havia de fazer. Não foi porque Deus se cansou, porque Deus não fica cansado, mas foi porque ele completou a sua obra. E aí nós vimos uma coisa também muito importante, muito interessante, que quando Deus termina de fazer tudo que ele havia de fazer, que ele planejou fazer, a Bíblia diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Então, nós ficamos por aqui com essa palavra e espero você para a nossa próxima lição.